Então, gente, eu queria dizer boa tarde a todos. Meu nome é Karen e a gente quer agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Esse minicurso faz parte de um projeto do nosso grupo de pesquisa, Deleuze e Poéticas Literárias, que é coordenado pela professora Anita Costa Maluf, que faz parte do programa de literatura e crítica literária da PUC São Paulo. Acho que, assim, não só ajuda, né? Eu depois... E a proposta é que os integrantes do grupo possam compartilhar um pouco as suas pesquisas, né, feitas na pós-graduação, que são pesquisas que também se constroem junto ao pensamento de Deleuze, em diálogo sempre com a literatura. Então, a gente quer agradecer ao programa, a coordenadora Diana Navas, que sempre está disposta a aceitar essas propostas, incentivando os nossos encontros. Então, hoje a gente inicia o minicurso, Um Território Chamado Flor Bela, ministrado pela Iracema Gor, doutora em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, que se dedica há mais de 10 anos aos estudos florbelianos, fez colaboração no Dicionário de Florbela Espanca, que será lançado em Portugal, e é uma das organizadoras do último livro de Florbela, dedicado às cartas. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho muito bom pela frente, e alguns avisos que a lista vai ser passada, né, no chat. Se vocês tiverem alguma questão também, alguma pergunta, vocês podem colocar no chat também. Então, agora eu queria, com muita alegria, dar a palavra para a Iracema e que nós tenhamos um lindo trajeto nesses dias de curso. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Eu sou Iracema e, em primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque é uma realização, né? E o mini curso que nós vamos ter foi baseado na minha tese de doutorado. Então, eu queria agradecer muito à PUC, né, pelo espaço que está dando aqui para nós, agradecer à professora Maria Lúcia Alfarra, a professora Ana Luísa Vilela e a professora Anita, que caminharam comigo nesse percurso. E é muito bom tê-las, né, convivido com elas durante todo esse tempo. E, principalmente, agradecer aos meus amigos, né, do grupo também, Deleuze e Guattari, e Poéticas Literárias, porque sem eles também eu não conseguiria fazer a organização desse curso. Então, pessoal, muito obrigada, tá? E agradecer a todos vocês que dedicaram, né, um tempo, um olhar para a poesia. Então, esse curso eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou mesclar poesia e filosofia, tá? Então, vou passando a teoria, mas eu não quero que ele fique pesado, um curso pesado, eu quero que seja leve. Então, por ser leve, que eu vou começar passando um slide para vocês, que é do Soneto Amar, da Flor Bela, e depois eu explico por que esse soneto é tão importante, tá? Só um pouquinho aqui que... aqui, né? Só um minutinho, que estamos aqui compartilhando tela. Oh, meu Deus. Eu quero amar perdidamente. Mas este aqui, outro e toda gente, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo, sou comissário aqui na GOL e estou aqui para participar do quadro da Universidade da Aviação. Nós temos perguntas mais simples e precisas nas redes sociais. Que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente.
Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui e ali. Mas este aquele, outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem. Dizer que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi pra cantar. Se um dia e de ser bom, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, e me saiba perder, e me saiba perder, que me saiba perder, pra me encontrar. Gente, nós temos alguém compartilhando a tela, se puder parar, por favor. Eu acho que tem alguém compartilhando a tela. Maria do Ali... deixa eu... Peraí. Pronto. Desculpa, pode voltar. Iracema, quem puder também sempre fechar o áudio, a gente agradece. Obrigada. É isso que eu ia falar, para o pessoal fechar o áudio, que aí fica melhor, né? Por que eu comecei por esse poema, né? Porque, na verdade, esse foi o primeiro contato que eu tive com a poeta Flor Bela Espanca, né? E só um minutinho, por favor. Eu vou contar, desculpa, gente, aqui a tecnologia aqui tá meio complicada. Pediria para a Karen colocar o primeiro slide, que é o slide do poema, né? Do poema Amar. Tudo bem, Karen? Oi, querida, tudo? Já estou abrindo aqui para colocar. Tá. Momento, nós de tecnologia somos ótimas. Espera aí. Colocou? Estou colocando, espera aí. Isso mesmo. Obrigado, Karen. Imagina. Então, é o seguinte, eu vou ler novamente esse poema para ver como que ele fez a diferença na minha vida. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além, mas este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, e que saiba perder
e que me saiba perder para me encontrar. Que me saiba perder para me encontrar. Gente, me desculpa, estou tendo alguns problemas técnicos aqui, tá? Então, eu conheci esse poema a primeira vez, quando eu ouvi, eu estava fazendo letras. E quando o professor apresentou, dizendo que era de uma poeta portuguesa, ainda na época não muito conhecida, eu parei, ele colocou esse poema na lousa, eu parei, fiquei olhando para ele, e algo aconteceu, né, comigo e com esse poema. Na verdade, eu fui capturada por esse poema, né? Tudo isso que ele diz, para mim, começou a fazer muito sentido. Eu não entendi na hora que sentido era esse, mas eu pude mais tarde perceber o que significava, né? Porque se a gente analisar, e agora eu vou já começar a entrar um pouquinho na teoria filosófica, né? Se a gente parar para pensar, esse poema não tem nada que seja fixo, além de ser a forma soneto, né? Sonetos são 2 quadras e 2 tercetos, mas ele não tem nada que seja fixo, né? Então, olhando para ele agora, na época, eu tive uma visão dele, mas olhando para ele agora, eu tenho uma visão completamente diferente, tá? Porque, veja só, recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Então, assim, são palavras carregadas de significado. E é por isso que esse poema, esse soneto, se transformou tão importante na minha vida. Ele questiona, né, o amor ideal, o único, verdadeiro. Temos, né, a impressão que tudo que é único, que é verdadeiro, ele não muda, ele não é mutável, né? Mas temos, inclusive, o questionamento do juízo sobre se isso é bom ou não, ou mesmo se isso importa. A destruição da ideia de um amor para a vida inteira. Vale lembrar que, na época da poeta, a mulher está socialmente destinada à enfadonha circunstância de apenas cuidar da casa, do marido e dos filhos. Ir à igreja, bordar, cozinhar, ser uma pessoa meiga e submissa perante a sociedade. Podia fazer versos, mas apenas como floreios de salão, como eram conhecidas as poetas na ocasião, né? Poetas que, de uma certa forma, floreavam ou deixavam os encontros nos salões bonitos, né? Romper com esse padrão significava estar à margem dessa sociedade que vê na mulher a figura central da procriação. E nesse poema vemos um sujeito poético que rompe cabalmente com essa figura frágil e manipulada da mulher. Ao contrário, a poeta dá a ela vários caminhos, né? Tudo pode acontecer, até o fato de não amar. Existe até um certo desdém, recordar, esquecer, indiferente. Esses versos sugerem as diversas fases da vida em que esses amores podem trazer boas lembranças ou a total indiferença, por terem tido algum valor só no momento em que foram vividos e nada mais. Mas eu não vou fazer aqui uma análise desse poema, pois existe uma centena de significados outros que cada um de vocês podem tomar para si. Assim como fui capturada por esse poema e, consequentemente, pela poeta Flor Bela, vocês também podem esbarrar em algum poema e ser capturado por ele. Aí eu vou agora entrar, né, efetivamente no mini curso, já vi entrando, mas agora, mais especificamente, e eu vou ler o... Karen, pode colocar o slide 2.
Isso. Uhum. Bom, meu trabalho, o minicurso se chama Um Território Chamado Flor Bela. Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a compõem, que constituem sua paisagem ou seu concerto. Essa frase é do Deleuze, de 1997, na página 10. O que acabou acontecendo foi que todo esse exterior e este interior deste poema, né, acabou mexendo de uma maneira muito especial. Não se sai igual depois de uma longa pesquisa, né? Pelo contrário, você se torna outro. Karen, slide 3. A criação poética de Flor Bela Espanca. Nesse minicurso, nós vamos tratar e vamos traçar um percurso pela criação poética da autora, a partir das imagens da Terra, passando por 3 etapas. A Terra como elemento da natureza, né? A Terra como cultura portuguesa, terra natal, e a Terra como corpo. E mais especificamente a cultura alentejana. E, por fim, a Terra, né, como esse corpo, como eu disse. A hipótese que me guia a referida subdivisão temática é a de que haveria um percurso nos poemas florbelianos que vão cada vez mais em direção à Terra enquanto corpo. Os poemas da autora, considerados mais maduros, parecem abordar um território em que terra e corpo se fundem, como se o corpo fosse mais e mais se tornando o território poético em que os elementos dessas várias terras se imbricam. Terra natural, terra natal e terra corporal. Karen, o slide 4, por favor. Vou falar um pouquinho da biografia da Flor Bela, que é tão importante para que a gente consiga, desde agora, desde o início, ir formando esse território. Então, a Flor Bela nasce na pequena vila Viçosa, né? Que é uma região do Alentejo, e é batizada com o nome de Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, no dia 8 de dezembro de 1894. Ela é filha de João Maria Espanca e Antônia da Conceição Lobo, que é fora do casamento, e que morre aos 29 anos. Tem um irmão, 3 anos mais novo, chamado Apeles, também filho da mesma mãe. E ela nutre por esse irmão um carinho imenso, um carinho como se fosse de mãe mesmo. Na vida, Flor Bela tinha um amor enorme pelo pai, mas principalmente pelo irmão Apeles. Ele nasce 3 anos depois dela, e é como se ela considerasse ele o seu próprio filho, né? Filho que muitas vezes ela tentou ter e não conseguiu, ela teve vários abortos, né? Aí vamos falar um pouquinho do pai da Flor Bela, no slide 5, Karen. João Maria Espanca era um homem singular, né? Ele gostava de explorar territórios muito além de suas fronteiras. Era uma figura bem popular em Vila Viçosa e comprava e vendia antiguidades. Era fotógrafo, desenhava, pintava e trouxe o primeiro cinematógrafo para Portugal. Ele foi um pai zeloso,
deu boa educação e incentivou os filhos a alcançarem altos voos. O Apelles foi tenente da Marinha e Flor Bela frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Embora tratasse seus filhos com carinho e atenção, não os perfilhou, vindo a perfilhar a Flor Bela somente em 1941. A mãe da Flor Bela, a Antônia Lobo, era uma moça muito bonita, né, do povoado, que se apaixonou por João Maria Espanca, que era um homem também muito bonito. Este já era casado com Mariana do Carmo Inglesa. Revela a mulher... Deixa eu explicar melhor. Ele era casado com a Mariana. A Mariana, ela não podia dar filhos ao João Maria Espanca. Então, o que acontece? Naquela época, né, eles tinham um costume, né, vamos dizer assim, de pegar uma outra mulher, uma outra mulher, e ter filhos com ela. E aí serem tratados como filhos, né, da própria mulher, da própria esposa. E é assim que era concedida, né? A Mariana aceita a menina com resignação, né? Porque já que ela não podia ter, né? Então ela acaba se culpando por essa condição. Vejam como era a mulher já tão subjugada, né? Da parte da Antônia Lobo, que era ela morava na mesma rua, né, da corredora onde morava o João Espanca e a família dele, né? Então, ela acaba sendo a mãe da Flor Bela, mas não pode ter a Flor Bela, né? Dá para o pai criar. E depois também tem um segundo filho, que é o Apelles, né? Então, assim, e da parte da Mariana, que era a esposa, ela acaba aceitando toda essa situação. No entanto, a Flor Bela, ela cresce com todos os mimos, né? E é batizada, né, como Flor Bela Lobo. Mais tarde, ela adota o nome de Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, e possivelmente por influência do pai, né? Porque esse da Conceição é uma imagem, né, também muito reverenciada lá em Portugal. Ela é amamentada pela mãe biológica. Som, gente, não sei de onde é esse som aqui. Rivaldo, por favor, desliga seu áudio. Obrigada, gente. Tá. Obrigada, Natália. Ela é amamentada pela mãe biológica desde muito cedo, encara aquela situação com normalidade, tratando a Mariana, que é a esposa do João Maria Espanca, como sua madrinha. Como eu disse, 3 anos mais tarde nasce o Apelles, né? Filho da mesma mãe, resignada, né? E que são criados pelo amante, né? Você pode colocar o slide 6, por favor, Karen? Isso. Essas são algumas fotos tiradas por João Maria Espanca. Aqui desse lado, não sei se é o direito de vocês ou esquerdo, né? De vocês, é o Apelles e a Flor Bela pequenos, né? E nessa outra parte aqui, essa outra foto, é o João Maria Espanca, que está com a Flor Bela no colo e junto com os familiares. O João Maria Espanca, ele fica muito famoso, deixa eu ver, não, ainda não vamos para o 7, não. Ele fica muito famoso porque, como era ele que fazia as fotografias da província, né, e do lugar, ele se torna muito conhecido, né, principalmente pelo rei. E a Flor Bela e o filho passam a ser praticamente os seus modelos, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma vasta fotobiografia da Flor Bela, né? Exatamente porque o João Maria Espanca a fez, né, de modelo.
e também do lugar, do Alentejo, desse território, né? Nós temos também isso, né? Aí pode ir para o 7 agora? Isso. Essa daí é uma pintura a óleo. Quando eu estive em Portugal, eu conheci a prima da Flor Bela, né? Então, dentro da casa dela, entre as coisas, ela tem, né, lá. A Joana deve estar, talvez, aqui assistindo o curso também com a gente, né? E me ajudou bastante em várias coisas, né? Então, esse aqui é uma pintura a óleo do João Maria Espanca, que atualmente pertence a ela, né? A Joana Bacelar Espanca. E ela gentilmente deixou que eu partilhasse isso dentro do meu trabalho, né? Agora pode ir para 8. Isso aqui é bem interessante, porque... Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui que eu vou colocar. Isso daqui é uma propaganda de época que eu peguei lá na Câmara de Évora. Então, o João Espanca, ele distribuía pelos arredores de Évora propagandas do seu trabalho. E, graças a ele, né, como eu disse, existe uma imensa fotobiografia de Flor Bela, e também do Alentejo, principalmente do Alentejo, né? Então, nessa fotografia aqui, acho que não dá para vocês verem, eu vou ler. É assim, fotografia moderna, conhecedor a fundo da fotografia, pelo muito que tem viajado, frequentando os principais ateliês da Europa, tira retratos pelos sistemas mais modernos e com a máxima perfeição. Retratos em todos os tamanhos, por preços baratíssimos, compra antiguidade de toda espécie, tais como mobílias, sedas, veludos, tapetes, baús de couro lavrado, cadeiras de couro, leques, armas, louças, ouro, tudo isso que está escrito aí, né? Então, ele viajava, trazia as relíquias, as antiguidades, né? E acabava vendendo para os nobres, né? E agora, Karen, pode pôr o slide 9. Isso. Aqui a gente tem a Flor Bela aos 6 anos, né, ao lado de uma pilha de livros, desde muito cedo. Flor Bela adorava, né, os livros, então tem até uma imagem muito interessante do Celestino Davi, que é um historiador, um pesquisador, da época, né? E ele lembra que quando ele estava chegando em Vila Viçosa, ele teve ele avistou essa pequena menina sentada na soleira da casa, da porta, né? Com os livros na mão, né? E essa menina era a Flor Bela. Depois de um tempo, ele descobre que essa menina era a Flor Bela porque ela morava ali, né? E o slide 10. Aí eu queria falar um pouquinho para vocês e contextualizar um pouquinho a Europa no século XIX, né? No século XIX, a Europa passou por um período de grandes mudanças econômicas, né? Como os sistemas de mercado e a industrialização, que trouxeram transformações significativas, tais como direitos humanos, democracia, nacionalismo, que geravam novas oportunidades. Nessa época, a Flor Bela pegou o fim da monarquia e o início da república. E nessa época, o Dom Carlos e Dona Amélia de Orleans e Bragança, né? O Dom Carlos era rei de Portugal, época em que vivia a Flor Bela, né? Ele reinou entre 1863 e 1908 em Portugal. Foi morto junto com seu filho, o príncipe Dom Luís Felipe, em um atentado no dia 1 de fevereiro de 1908, provocado por motivações políticas. Teve uma vida política bastante ativa e conviveu com súditos que desejavam abertamente destruir a monarquia. Flor Bela morava exatamente na Rua da Corredora, lá na Vila Viçosa, muito concorrida por ser lá onde aconteciam as corridas de cavalos. Já era uma tradição e desde 1892 os soberanos vinham para participar desse evento.
onde eram comprados os cavalos para o exército. Um dia, Flor Bela, né, ela viu a rainha e ficou encantada com seus trajes, né, a vestimenta, trazia um encantamento, por conter peças de seda, colar de ouro e tiara, né? E segundo a... Não. Na verdade, a Flor Bela acaba por ser uma menina que tem em seu imaginário toda uma alma de princesa. Agradava-lhe muito a arte e a beleza dos veludos, do brilho, do tilintar das indumentárias. Oi? Alguma coisa? Nada? Tá bom. Pode continuar, Iracema. Eu vou fechar aqui o microfone de quem abriu. Tá. Os reis, príncipes e convidados pertenciam a uma corte pobre na época, porque não era mais aquela corte rica, né? Já era uma corte pobre, já era o fim da monarquia, né? E naquela altura, os serviçais acabavam se misturando nas conversas dos nobres, já não havia riqueza de outrora. Flor Bela, porém, era muito sensível ao luxo que a corte ostentava. E no mesmo ano de 1906, escreve a madrinha Mariana, quando estava na praia de Nazaré, que mesmo as meninas na praia se vestiam com luxo, demonstrando assim a admiração pelo estético e pelo que lhe causa prazer, revelando uma valorização da pessoa a partir das roupas que usa. Apesar disso, com a monarquia em decadência, a menina percebe, né, e sente todas as mudanças em sua volta. Então, desde pequena, ela encontrava uma maneira mágica para se proteger da realidade e ganhar a imunidade. E tenta, né, por intermédio do elemento mágico da poesia, uma proteção contra o mundo exterior. Em 1908, são assassinados o rei Carlos, Dom Carlos, e o príncipe herdeiro do trono, o que trouxe consequências graves e decisivas para a vida da pequena corte. Assume Dom Manuel II e, nos 2 anos que reinou, mudou 7 vezes o ministério. A Grande Revolução, que acabou dando fim à monarquia, se deu em 5 de outubro de 1910. O rei é destituído e parte para o exílio, tomando posse Teófilo Braga em um governo republicano provisório. Todo esse universo palaciano e aristocrático em que viveu Flor Bela em sua infância parece ter criado uma teia de ligações que estaria presente em seus futuros poemas. Digo isso tudo para que a gente comece a criar o nosso território, né? Todo esse território que vai se constituir na obra da poeta, porque todas essas influências são importantes, né? Então, Karen, por favor, os slides agora, o 11, né? Aqui eu queria dar a vocês uma atmosfera, né? Uma atmosfera do Alentejo, né? É muito bonito o Alentejo no outono, né? E isso vai repercutir nos poemas da Flor Bela, né? A natureza vai estar muito presente, né? Todas as estações vão estar muito presentes, né? E esse aqui é o muro da Universidade de Évora no outono, né? Criando esse ambiente. O slide 12, pode colocar. Aqui é a rua Flor Bela Espanca, em Vila Viçosa, distrito de Évora. É uma rua também muito visitada, né? E para que vocês tenham também ideia de como eram as casinhas, né? Do Alentejo, sempre assim, caiadas, né? Caiadas mesmo de branco e com essas faixas amarelas, né? E sempre muito floridas nesses jardinzinhos aí. O 13, Karen. Aqui é a planície alentejana, né? Quando a gente está partindo lá para o Alentejo, nós encontramos muitas planícies, né? Então, é uma imagem que fica em nossa mente. A gente fica com esse percepto, né? Essa percepção, essa sensação, né? Junto da gente, né?
Agora você pode ir para o próximo. Vou parar um pouquinho aqui para dizer para vocês que Flor Bela, ela soube cantar como ninguém as paisagens de sua terra, e desde cedo ela vivia cercada de histórias, né? Portugal é um país de muitas lendas, mitos antigos que inspiram, tem superstições, costumes, e para que possamos captar, né, essa atmosfera da terra em que Flor Bela nasceu, julgo necessário dizer também sobre a magnitude dessa bela planície do sul, Alentejo. A atmosfera alentejana, ela conquista e atrai, né, a todos que nela entram. Digo isso pois eu já disse agora, né, eu estive lá, e realmente é uma região de ruas, também esqueci de falar para vocês que são ruas estreitas, construídas para o trânsito de carruagens, né? E ainda tá tudo lá, né? Então, todas as casas, né, com essa nomenclatura, dessa forma, né, bastante calmo o ambiente e o ar é puro, e nos convida a sentar no banco de uma praça e ali ficar por horas pensando nos poetas que ali estiveram, né? Eu mesma estive lá no Jardim de Évora diversas vezes, né? E sentava lá no banco do jardim, ficava imaginando, porque a Flor Bela, eu não comentei muito, né? Porque estava aquele problema ali no começo para acertar os slides. E vocês viram que tem uma foto da Flor Bela, depois eu posso trazer aqui novamente, né? Que ela está sentada lá naquele jardim público de Évora, né? E muitos poemas, né, devem ter saído por ali, né? As flores das praças também nos convidam a olhar para o colorido da natureza. Flor Bela, totalmente amalgamada com o Alentejo, sentia e vivia cada pedacinho que aquela terra, que aquela natureza lhe transmitia. Nesse território, a preocupação da maioria das pessoas era o trabalho com a terra, muito fecunda. Então, é importante que vocês possam ir imaginando e construindo esse cenário, né? Dessa terra que é muito fecunda, dessa terra que dá o pão de cada dia para todos os moradores, dessa terra que os trabalhadores vão cantar, eles vão cantar as suas origens, as suas histórias, né? Além disso, essa terra é aquela que tem como moradores pessoas com vozes e trajes característicos, né? Como a gente vai ver mais na frente, né? A terra dará o alimento necessário às famílias que lá habitam, trabalham, cantando, independentes, alegres, embora seja possível perceber as feições duras e escurecidas pelo sol ardente que lhes faz companhia. Essa terra lentejana que percorreremos dentro da obra da poeta Flor Bela Espanca. Então, eu queria agora fazer uma síntese do que nós vimos até agora. Nós passamos pelo poema Mar, que foi o que me conectou com a poeta Flor Bela, né? Depois nós passamos rapidamente por uma biografia, né, da Flor Bela, do pai, a influência do pai dentro do Alentejo, né? E falamos um pouco sobre essa terra e o quanto essa terra é importante para essa poeta alentejana. Haja vista que, vou dizer uma coisa agora para vocês, que talvez eu repita novamente depois, o Alentejo só tem a característica do Alentejo hoje em dia por conta da Flor Bela, né? Porque até então era uma terra que ninguém era assim subjugada, sabe? Era uma terra que as pessoas não valorizavam muito, né? Por ser uma terra no verão muito seca, né? Mas era muito produtiva, né? Então ela ganha muito visibilidade a partir da Flor Bela, né? Então esse é um ganho enorme para Portugal, né? Então a gente agora eu vou ler esse poema Pobre de Cristo. Vamos ler primeiro. Eu queria também alertar vocês para uma coisa.
Todas essas análises, né, que nós vamos fazer aqui com relação aos poemas da Flor Bela, é uma visão minha, né, muito particular. Evidente que todas as pessoas podem ter outras interpretações, tá? Mas esse recorte eu fiz com um olhar, assim, como se fosse uma interlocução com esses filósofos, né? O Deleuze e o Guattari, que à medida que forem aparecendo, eu vou falando para vocês, tá? Então, vamos lá. Ó minha terra, na planície rasa, branca de sol e cal e de luar, minha terra que nunca viste o mar, onde tenho o meu pão e a minha casa. Minha terra de tardes sem uma asa, sem um bater de folhas a dormitar, meu anel de rubis a flamejar, minha terra moirisca a arder em brasa. Só um minutinho. Nesse território abrasador, a gente já percebe isso logo de cara, né? Que Flor Bela construiu imagens de um sujeito poético com vasta produtividade rural, né? É a terra que lhe dará o sustento e a casa que sempre sonhou. Tardes sem asas, folhas que não encontram um vento, só lhe resta um caminho a seguir, dormir e esperar que o sol arrebatador tenha complacência e vá se esconder na planície rasa. O sujeito poético ainda se lembra da terra moirisca, que eram estrangeiros que habitavam a sua terra. O Alentejo foi criado, né, com os moiros, tem toda uma parte histórica sobre isso. Habitavam a sua terra tão morenos e bronzeados como o solo da região. Mas a terra alentejana tem uma vontade intensa de ver o mar, imagem que só se poderá realizar através da ânsia e aspiração do sujeito poético. A terra ressequida saberá o que é a água somente quando a chuva cair sobre ela e os torrões forem sendo encharcados e tomados pelo líquido que dará vida às sementes. Pode colocar o outro, isso. Então, a marca da terra é, portanto, o que nos interessa ressaltar. Marca esta que parece ser motor fértil para o processo de criação da poética florbeliana. Um sobrevoo pela biografia de Flor Bela parece importante para compreendermos essa íntima relação da poeta com o território alentejano, a fim de que, assim, possamos colher mais pistas de seu processo criativo. Para prosseguir tal percurso biográfico, quero trazer o mito florbeliano. Eu vou dar uma parada aqui para dizer para vocês sobre a multiplicidade da Flor Bela, né? Nós temos a Flor Bela mítica, e eu vou começar pela Flor Bela mítica. Eu vou começar pela Flor Bela mítica, porque existe todo um mito em volta da Flor Bela, né? E eu quero, desde o início do curso, começar a desmistificar isso, né? Tirar essa figura do mito que fica fazendo uma cola, né, entre a obra dela e entre a biografia dela, entre a vida dela. Então, só volta um pouquinho lá, Karen, na Flor Bela, multiplicidade da Flor Bela. Isso. Então, nós vamos ver isso. Flor Bela mítica, por que esse mito? Como se criou esse mito? Por que foi que isso aconteceu? Depois a gente vai passar para a Flor Bela poeta, né? Que nós vamos ver ali como é que essa poeta começa a andar por esse território. Vamos ver a Flor Bela tradutora, que muita gente não conhece, não sabe, e ela era tradutora. E vamos ver a Flor Bela prosadora, também, que muita gente não conhece, né? Ela também tem livros de contos, e tem cartas, e tem muita coisa.
Mas eu queria dar uma pausa agora e falar com a Karen. Karen, tem alguma pergunta, alguma coisa antes que eu entre nessa parte ou não? Iracema, ainda não temos pergunta, mas a gente já tem aqui, Dá para você colocar mais... Falei, a gente ainda não tem perguntas, mas a gente tem comentários, né? Que dessa Flor Bela que está conhecendo, essa Flor Bela que você está apresentando, né? Tá muito bom, pode continuar. Então, agora eu já estou mais tranquila, né? Porque fiz muita confusão no começo aí, mas agora eu estou mais tranquila. Então, vamos lá. Pode ir, que nós dois somos ruins de internet, mas a gente consegue. Tá bom, olha, gente, quem tiver perguntas, podem colocar para a Karen, que depois a gente dá uma parada, né, para a gente responder o que for possível, né? Então, pode colocar aí a próxima, Flor Bela Mítica. Pois é, era esta foto que eu queria que vocês vissem ali. Quando o slide do Poema Mar foi sendo projetado, então tinham várias Flor Belas ali, né? Tinha a Flor Bela com 15 anos, tinha com 16, depois com 22 e tal, e depois fecha nessa daqui. Por que que fecha nessa? Porque essa foto é de 1930, é o ano em que a Flor Bela morre. 1930, ela morre no dia 8 de dezembro, mesmo dia que ela havia nascido, né? Morre com 36 anos. Vamos entrar um pouquinho mais dentro dessa fase, né? E o 16, agora o 17, pode pôr o 17. Então, como é que tudo isso acontece? No último ano de vida da Flor Bela, 1930, Flor Bela conhece um professor, Guido Batelli, um professor italiano, que se aproxima de Flor Bela em 1930. Então, gravem essa data, 1930. E é em julho que ele se aproxima dela. Aí, deixa eu explicar um pouquinho isso melhor. Falar sobre esse mito não é muito confortável, mas é necessário, pois é em torno dos mitos que existem muitas inverdades que vão se disseminando conforme as notícias tendenciosas, né, vão aparecendo. Não tendo o mito, caso, né, Flor Bela, como se defender, fica-se à espera de pesquisadores sérios que venham desvendar a verdadeira natureza dos fatos, né? Quero deixar explícito que nesse mini curso, assim como na minha tese, né, trabalhei muito na desconstrução desse mito, que se dá como continuidade do que já foi feito até hoje entre os pesquisadores da obra florbeliana, para denunciar que um mito romântico que pairou sobre Flor Bela durante décadas foi construído erroneamente em volta de sua figura, por ser mulher, por ter tido 3 casamentos, por ter se suicidado. Muitos estudos críticos, por décadas, se basearam num biografismo e num psicologismo que acabaram por ofuscar a sua obra e a dimensão verdadeira da sua biografia. Me lembro no curso da Karen, a Karen que está aqui gentilmente me ajudando, né? A Karen tem um curso magnífico sobre Fernando Pessoa, e me lembro dela falando muito sobre isso também, né? Sobre a biografia do Fernando Pessoa e a obra, né? Como a gente precisa ter esse olhar, né? E desconstruir isso, não pensar que é na obra que está a vida ali. Lógico, está alguma coisa da vida, mas como é que se coloca isso, né? Como é que se faz essa obra de arte de uma forma que vai geração em geração, e essa obra de arte ela permanece, né? Ela consegue ficar em pé sozinha, né? Ela fica estável ali, né? Mas estável não no sentido de não ter movimento, pelo contrário, tem movimento, mas tem um movimento que passa por todas essas décadas, né? Então, assim, eu pretendo colocar alguns fatos que contribuíram para a mitificação de Flor Bela, baseando-me sempre em documentos
estudos e análises críticas, e deixando bem claro que o minicurso trabalhará com a criação literária da Flor Bela, ligada à terra alentejana, evitando o viés biográfico, né? Que tantas vezes tendeu a predominar na fortuna crítica da poeta. Então, muitos pesquisadores sérios, como a Maria Lúcia da Alfarra, Ana Luísa Vilela, o Fábio Mário, enfim, vários, né, pesquisadores muito sérios, né, da obra dela, já desmistificaram isso, mas fica alguma coisa na atmosfera do povo, eu não sei o que é que acontece, né? Então, outro recurso, né, que a gente pode ver muito dos fatos biográficos estão nas cartas, né? E serve também para a gente observar, né, que realmente não são inverdades que foram ditas, né? Então, e que inevitavelmente abarca esses contornos, né? O que, entretanto, será aqui empreendido a partir de outro foco, né? Então, vamos lá. Em 1930, Flor Bela começa a escrever o Diário do Último Ano, que só virá à tona, vejam, em 1981. Mas é em janeiro de 1930 que ela começa a escrever o Diário do Último Ano, né? E nesse mesmo ano dá início a correspondência com o professor Guido Batelli, um senhor de meia idade, italiano, que estava em visita à Universidade de Coimbra, logo após a... Não, o que acontece? O que acontece com esse professor? Ele fica sabendo, ele era um professor italiano, né, e ele vê os versos da Flor Bela, e ele fica encantado, né? E ele quer conhecer, e aí vai, conhece Flor Bela. E aí ele trava uma amizade muito grande com Flor Bela, porque Flor Bela, nessa época, ela estava já com o livro Charneca em Flor, praticamente terminado, né? E ela queria publicar. Nós vamos entrar em todos esses pontos, tá, gente? Só estou fazendo, assim, um apanhado geral. E ele quer publicar os poemas da Flor Bela em italiano, e começa a conversar com ela sobre isso. E aí eles começam a ter uma amizade de cartas, né? Depois ele quer conhecê-la pessoalmente, ele vai e conhece ela pessoalmente, e ele acaba se apaixonando pela Flor Bela, né? Ele, enfim, acaba se apaixonando, e nessas cartas que são trocadas, né? Ela até percebe, mas ela sempre tem uma atitude muito respeitosa, né? Não fala sobre isso, ela, né, tem um respeito muito grande, né? E aí o Guido, né, começa a mandar várias cartas e quer ajudar e tudo mais. Acontece que ela começa a mandar esses poemas do livro Charneca em Flor, começa a mandar para o Guido Batelli, porque ele também disse que vai publicar esse livro para ela, né? Então, ele passa a ter acesso a todos os poemas do último livro da Flor Bela. E o que acontece? Flor Bela morre no dia 8 de dezembro de 1930. Guido Batelli está com toda essa obra lá com ele, toda essa última obra desse livro, Charneca em Flor. E o que ele faz? Logo depois da morte da poeta, ele vê a oportunidade de fazer o lançamento do último livro da Flor Bela, Charneca em Flor, que havia lhe sido confiado pela escritora antes de sua morte. Já no início, olha bem, no início, ela morre em 1930, dezembro, já no comecinho de 1931, o Guido Batelli já publica o Charneca em Flor. E aí, nessa altura, já tinham sido publicados mais 2 livros, né, em vida. 1919, o livro de Mágoas, 1923, o livro de História da Saudade. Aí ele vê a oportunidade de ir para os jornais, né, e dizer que para conhecer a obra da Flor Bela, basta olhar a sua vida, né? Então, ele faz
uma ligação assim direta entre a obra e a biografia da poeta, né? E relança, né, Charneck em Flor, nossa, várias vezes, não, Portugal, imagina, uma poeta bonita, né, se suicida e assim, é uma comoção, né? Então, esse livro, ele é editado diversas vezes, e aí vai publicando tudo que é possível, né? E no mesmo ano, publica também esses outros livros e também cartas à amiga Júlia e ao próprio Guido Batelli. Deixa eu explicar. A Flor Bela sempre escreveu muito cartas, muito, desde cedo, essa prosa, né? E as cartas dela são interessantíssimas, são uns tratados, assim, né? Muito espirituosas, sabe? Eu dei muita risada várias vezes lendo muitos trechos da Flor Bela nas cartas, né? Então, ela trava uma grande amizade com essa amiga Júlia, né? E também as cartas do Guido Batelli. Só que quando ele publica essas cartas, o que ele faz? Ele recorta, tira vários pedaços, né, da carta, da carta, e ele vai fazendo de uma maneira que, pela própria carta, dá a entender que a Flor Bela realmente se suicidou por conta da vida dela. Então, assim, Guido Batelli tem duas partes. Karen, pode voltar lá para mim, por favor? Lá no slide? No slide. É que isso. É isso que eu... Não, próximo. Quando eu estou... Não, querida, um pouquinho antes. Essa, isso. Então, ele suprime trechos de cartas e adultera outros, né? Para que Flor Bela fosse vista como uma jovem romântica e sonhadora, que não é verdade, né? Então, eu queria que vocês primeiro tivessem essa ideia do que foi, né? Que na verdade, ela era uma poeta não tão conhecida na época, mas depois desse boom empresarial, ela fica extremamente conhecida, né? E aí vai ter todo um problema ali da moral, dos bons costumes, né, da República, enfim, do salazarismo, e vai ter todo esse problema, né? Teve muitas retaliações, né, principalmente pelo jornal católico à época, né, que acusava violentamente o livro Sora Saudade, né, de desmoralizador, revoltante, pagão, defendendo que a poeta deveria purificar seus lábios com carvão ardente. Logo depois, o salazarismo também, né, se mostrou avesso à sua obra frente ao prestígio que a poeta ganhou com a publicação póstuma de Charneck em Flor, feito por Guido Batelli, né? Então, o Guido ele tem dois lados, né? Por um lado, foi importante porque através dele todas as obras foram publicadas, ok, não se tira isso. Mas por outro lado, ele criou, né, toda essa visão, né, de uma mulher sonhadora e tudo mais, que não está, que algumas vezes está presente na obra dela, mas no seu todo não, no seu todo não. É uma poeta que trabalha com muitos temas, amor, dor, solidão, trabalha com muitos temas e principalmente trabalha muito com a terra, né, com o Alentejo, né? Então, quando ele comete esse erro em fazer uma ligação mecanicista entre a vida e a obra da autora, insinuando, né, que poderiam ser descobertas as razões da sua morte em sua obra, imagina, isso marcou a recepção da poeta no mundo literário desde então. Então, de fato, a confiabilidade de Batelli, vejam só, ele se colocava como amigo dela, né? Mas as pessoas não sabiam que
ela tinha conhecido ele naquele ano, em junho daquele ano, né? Então, assim, tinha a confiabilidade dele, né, como professor e amigo, né, de Flor Bela, e garantiram por muitos anos essa imagem mítica, que essa imagem mítica ficasse presa no imaginário popular, mesmo existindo pesquisadores que queriam salientar a qualidade da obra. Ao que parece, no caso de Flor Bela, a tragédia se sobrepôs à verdade, né? Se, por um lado, a poeta era enaltecida por críticos portugueses, como Antônio Ferro, Celestino Davi, como eu já falei aqui, por outro, era alvo de crítica em nome da moral e dos bons costumes, sendo motivo de intensa polêmica de 1931 até 1949, né? Então, a fortuna crítica de Flor Bela só pôde ser considerada após 1946, quando Jorge de Sena e José Régio, respeitáveis intelectuais portugueses, entram em cena para, através de ensaios e sérias pesquisas, descortinar muitos dos equívocos que giravam em torno da vida de Flor Bela e de sua obra. O José Régio, inclusive, relata: mas o que me parece é que os primeiros presencistas ignoravam Flor Bela Espanca. Só depois a sua obra se divulgou. Por mim, com vergonha e pesar, confesso que só mais tarde a conheci. A tê-la conhecido mais cedo, creio que não teria passado despercebido o que logo se impõe a quem leia os versos de Flor Bela. A sua poesia é dos nossos mais flagrantes exemplos de poesia viva, né? Então, quanto à condição de mito, a pesquisadora e crítica literária Ana Luísa Vilela dirá também que é na mitificação de Flor Bela que existe uma multiplicidade de relações e afinidades que foram sendo atraídas, que formaram camadas de interpretações, a maioria delas atraída pela personalidade de Flor Bela. Vale ressaltar que a fala dos pesquisadores deixa muito claro como a obra de Flor Bela não passa incógnita a quem lhe ponha os olhos. Parece-me que toda essa gama de excessos e de energia, de impacto passional, dá combustível para que a figura do mito se estabeleça e se restabeleça ainda hoje, estimulando leituras que muitas vezes invertem os valores, tornando a figura pessoal da poeta mais importante até do que a sua obra, solidificando assim o seu caráter mítico. Faço aqui um parênteses para relatar um episódio sucedido durante o congresso dos 100 anos do Livro de Mágoas, em 2019. O evento foi realizado na Universidade de Lisboa, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Viçosa, de 5 a 7 de dezembro de 2019. Então, foi assim, após os trabalhos do dia 6, em que estava todo o grupo florbeliano, né? Os congressistas aguardavam perguntas sobre os estudos apresentados sobre Flor Bela. Nesse momento, gente, levanta-se um senhor já idoso e começa a gritar escandalosamente que Flor Bela não merecia e nem nunca mereceu qualquer homenagem, ataca a vida moral, e ataca os que a defendem, né? E os congressistas, né? Lógico, nada, a gente não respondeu nada, né? Não haveria o que dizer naquela situação, né? Todos saíram, deixaram o homem esbravejar, né? Sozinho no local. Ou seja, todos pudemos testemunhar que Flor Bela, que a Flor Bela não deixa ninguém neutro, né? Tal é a força da figura mítica. Então, eu digo isso para que, independentemente do mito, possamos ler a poeta e, mais do que isso, a sua poesia e seus contos, em suma, a sua literatura. É preciso que nos debrucemos sobre o que, de fato, foi o seu legado. A sua obra, tendo esse intuito, esse mini curso, né, vai procurar evitar o mero biografismo. Ao contrário,
estará focado no processo de criação ligado à terra lentejana, buscando mapear o processo criativo de Flor Bela, para que se agreguem mais elementos para a leitura, sempre rica e sugestiva de uma das maiores poetas de língua portuguesa que passaram pelo século XX. Agora, Karen, pode colocar o próximo slide, né? Depois de morta, Flor Bela levou um longo período até chegar à sua terra natal, Vila Viçosa, né? O seu busto também foi motivo de discórdia, tal como o translado de seu corpo, que hoje descansa no cemitério de sua cidade. Então, esse busto que está aí, ele também foi alvo de uma briga enorme entre a igreja, né, e moral, os bons costumes, enfim. Mas está lá, foi colocado no Jardim Público e está lá. Né? Agora, no slide... bom, eu não vou falar isso aqui porque demora um pouco. Né? Agora, eu queria que você colocasse, Karen, o próximo slide. A Flor Bela, ela foi enterrada no cemitério de Sendim, em Matosinhos, por um grupo de amigos de Vila Viçosa, porque tem um grupo lá em Vila Viçosa que chama Grupo Amigos de Vila Viçosa, né? Que tem um espólio particular deles, né? Eles conseguiram fazer o translado do corpo para Vila Viçosa, sua terra natal. E conforme Hortência Almeida, né, por ocasião, onde passava a urna, os habitantes das povoações incorporavam o cortejo para lhe prestar homenagens. Porque, diferentemente dessas pessoas que ficaram atacando Flor Bela, ela é muito querida pelo povo alentejano, muito querida mesmo. Fiz várias entrevistas, conversei com muita gente, e eles amam, né? Tem até uma poeta, a dona Natividade, né? Que ela se considera uma poeta florbeliana, né? Então, eles gostam muito, né? Então, aí é um túmulo em mármore no cemitério de Vila Viçosa, né? Aí você pode colocar o próximo também, slide 20, né? Não, volta um pouquinho, isso. Livros de poesias publicados nessa tumba, né? Tá assim, de um lado está escrito os livros, né, que ela fez, que ela publicou. Livro de Mágoas, livro de História Saudade, e do outro lado está o Charneck em Flor, né? Pode ir para o próximo, Karen. Essas fotos todas que eu estou mostrando para vocês é tudo do meu arquivo pessoal, né? A grande maioria do meu arquivo pessoal. Então, agora, a gente vai começar, né, a entender um pouquinho sobre a obra da Flor Bela. Então, ela tem o livro de Mágoas, que é publicado em 1919, depois de História da Saudade, em 1923, traduz, né, livros franceses de 1926 a 1929, ela traduz 9 livros, são 10 livros, sendo 9 franceses e 1 espanhol. Tem o diário do último ano, esse diário é muito, muito interessante. Eu tive também a oportunidade de ter esse diário em minhas mãos, né? E ele é encapado com uma folha como se fosse aveludada nessa cor, né? Nessa cor lilás, né? E tá lá toda a letrinha dela, muito bonitinha. É bem emocionante você pegar um diário, né, de 1930 e ali ler, né, todas os pensamentos, né? É bem emocionante, vamos dizer assim. Tem o livro Charneck em Flor, que é publicado postumamente em 1931, e o livro de contos As Máscaras do Destino, 1931 também.
e o livro de contos do Dominó Preto, que só em 1982 descobre mais esse livro, tá? Agora, pode ir para o próximo slide. Então, eu vou dar uma paradinha agora e perguntar para a Karen se tem alguma pergunta, antes de eu entrar aqui. Karen? Oi, Iracema, eu estava tentando tirar o mudo, tudo bom? Uhum. Então, a gente não tem perguntas aqui no chat, só a pessoa falando que gostou muito, mas eu queria conversar um pouquinho com você dessas coisas, né? Pensando que a gente está aqui faltando uns 15 minutinhos já para terminar a aula de hoje, para a gente dar uma amarrada, né, no que você falou. E eu achei muito interessante quando você vai falar do Guido, né? Que você vai falar dessa construção, desse mito de Flor Bela, de alguém que a conheceu muito pouco, né? Mas tinha esse respeito por ser um professor, e de como essa aproximação com esse pensamento de Deleuze que a gente tem, acho que a primeira coisa que a gente faz é quebrar os mitos. Né? Eu acho que a gente entra num processo de quebrar os mitos, que você até falou, né, que eu falei lá no curso, e você traz aqui. De onde vem esse livro, né? Como é que foi criado? Acho que esse pensamento ensina a gente a ter uma cautela dentro, né, da nossa pesquisa. Então, eu acho que isso a gente pode levar para todos os autores, né? Que Flor Bela é essa? Quando foi publicado um livro, e não precisa, né, ser, às vezes, não um grande pesquisador que está na academia, mas a gente compara datas, né? Quando foi publicado, quando ela morreu, quem que trazia isso? Então, talvez assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de como foi indo quebrar esse mito, né? Porque a gente vive num momento que é muito complicado, e a gente sabe como a criação do mito, né, que vai colocando essas camadas que você falou, de coisa que a gente não sabe de onde veio, por que isso está aqui. Então, eu queria um pouquinho desse seu processo de entrar nesse quebrar os mitos, né, esse encontro com as professoras. É bem interessante a sua pergunta, e eu acho que vem bem a calhar também, né? Geralmente, um mito, pelo que eu pude pesquisar, né? Um mito, ele é muito construído em cima de inverdades, né? Construído em cima de vamos aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar o que essa sociedade está precisando nesse momento, né? Naquele momento, vamos levar para lá, mas vamos trazer para cá também. Naquele momento, eles precisavam de uma mulher, de uma mulher romântica, sonhadora, né? Que representasse de alguma maneira as poetas, né? Ou vocês vão ver durante o curso o quanto a Flor Bela era avessa a isso, o quanto ela detestava isso, sabe? Ela odiava isso. Então, assim, e é bem importante essa sua fala, porque trazendo para os nossos dias também, como é que esses mitos se formam, né? Dentro do imaginário de um povo, né? Aquela pessoa que parece que vai salvar, né? Vai salvar, né? Todo mundo num determinado momento, né? Então, isso também nos faz pensar bastante. A filosofia do Deleuze, ela é muito importante também nessa construção do caminhar, porque é assim, a gente constrói o nosso caminho, né? A gente vai construindo, né? Da mesma forma que a Flor Bela, a gente vai passar isso nas outras aulas, vocês vão ver que ela vai construindo um caminho, né? E o que eu fiz? Eu fui mapeando esse caminho, fui mapeando junto, construindo junto, né? Que o mais importante é isso, é a construção junto das pessoas, né? Essa construção que a gente tem que se unir em determinados momentos muito importantes, né? Mas que todo mundo tem um viés diferente, né? Mas não significa que esse viés diferente seja ruim, pelo contrário, né? Ele é bom, ele nos acrescenta, né? Inclusive, assim, rapidamente,
quando comecei esse trabalho, eu queria fazer sobre a Florbela tradutora, que ninguém conhecia, né? E aí comecei a fazer o trabalho e na pesquisa, porque a pesquisa ela leva a gente por caminhos inimagináveis, né? Você começa aqui, mas é a pesquisa que vai te direcionar, né? E aí eu descobri no longo, ao caminhar, né? Eu descobri o quanto ela não queria ser conhecida como tradutora. Eu falei, aí eu pensei, né? Pensei assim, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa que vai absolutamente contra o que ela queria? Ela queria ser conhecida como poeta, né? Ela trabalhou, eu vou falar sobre isso, mas ela trabalhou nas traduções para ganhar um dinheiro, né? Para sustentar, né? Mas não era isso que ela queria, né? Então, vocês vão ver, né, ao longo, e eu espero que vocês estejam motivados aqui na quinta-feira, para que a gente continue, né, falando sobre a Florbela, e nós vamos entrar, eu vou passar dessas Florbelas aí, e aí eu vou passar para as análises, e vou trazer coisas bem legais, bem interessantes. Fala, Kari. Não, a gente tem uma pergunta aqui do que você falou, que o diário dela foi publicado, professora? Foi sim, né? Você colocou que ele foi publicado, mas só nos anos 80, não é algo? Sim, foi publicado bem depois, bem depois. Aí o Cristóvão aqui, gente, eu não sei se sem querer eu fechei o microfone de alguém que ia fazer uma pergunta, porque eu fechei vários microfones que sem querer abriam durante o curso, então, se sem querer eu fechei o de alguém que queria fazer uma pergunta nesse momento, pode abrir, por favor. Mas se eu colocar aqui, o Cristóvão escreveu que a relação entre a autoria e a obra foi muito interessante na obra de Florbela. Gosto muito dos poemas dela e não sabia dessa história sobre o mito da autora. Porque acaba não chegando como mito, né? Aí ele colocou, minha professora fala que o tempo escreve sobre o autor. Então, essa ideia da Florbela romântica bate certo. Aí eu fiquei pensando, né, nessa colocação dele que ele colocou, então eu acho que sim, porque não o tempo, né, mas as pessoas escrevem sobre o autor, então ela foi criada romanticamente, então é esse mito romântico, né, que a gente tem. Sim. Da Florbela. Aí ela colocou aqui, tem edição no Brasil do Diário? Tem sim. Procurei rapidinho e não achei. Tem. Acho que no último dia a gente pode colocar uma bibliografiazinha, né, para poder passar para todo mundo, por mais que, gente, as aulas depois vão ficar disponíveis, né? Mas acho que é sempre interessante para poder dar um print, assim, para a gente poder encontrar. Não, tudo bem. Eu ia dizer isso mesmo, que a gente vai disponibilizar uma pequena biografia, né, geral, assim, para o pessoal, com certeza. Não tem, não tem dúvida, né, sobre isso, tá? E eu achei bonito que você fala muito dessas professoras, né, dessas mulheres investigadoras que foram nesse resgate da Florbela, mas não dela mesma, né, mas dos outros, fazendo em relação à Florbela. Então, você falou, né, do congresso da Vila Viçosa, que eu tive a alegria e a oportunidade de acompanhar também. Então, é um projeto muito consistente, muito bonito dessa pesquisa, né, que você está fazendo. Você vai falar um pouquinho mais das cartas que você está trabalhando também. Então, o que é um autor, né? Você falou dessa obra, dessa consistência. Então, a consistência da obra da Florbela que atravessa essa criação de mitos, né? E vem chegando nessa construção que você está fazendo do dicionário da Florbela, desse processo com pessoas próximas a ela até, né? Eu acho que é muito impactante a gente sempre trazer um olhar novo, né, para essa obra, sabe? Fazer esses questionamentos, assim, tá? Muito, muito interessante, né? A gente então, tem aqui no chat todo mundo agradecendo também, falando que foi um curso muito bom. Analisar, acertar. A Marli disse que é impressionante como a literatura pode nos orientar na vida e nos ajuda a analisar mitos recentes. Então é isso, sempre que a gente vê um mito, você fala, mas como assim? Eu acho que a pesquisa ajuda isso, né? Isso que você está colocando. Quem é esse homem que fez essa publicação? Né? De onde vem? Então, e percebe que como era assim, consistente acreditar nesse professor, né? Porque ele era conhecido, mas ela não, ela era uma poeta desconhecida, né?
Então, ele ganhou realmente todos esses louros, inclusive, né, assim, monetariamente, né, em cima dela, em cima de uma poeta que, na verdade, em vida, né, não teve o reconhecimento, né, não teve... nossa, quando, né, que ela poderia imaginar que um dia, né, ela seria estudada dessa forma, né? Então, é bem importante, né, a gente pensar de onde surgem os mitos, né? Quem que está falando? Desconfiar, né? De quem é que está falando, de onde que veio. A gente tem que fazer isso, né? Na nossa vida, né? Então, Karen, você me fala aí quando tem que terminar, porque senão eu fico falando aqui e não paro mais. Não, tem 5 minutinhos, Tá Iracema, você bom. pode fechar, Então, gente. uma outra coisa que eu queria dizer é que, atualmente, existem duas casas lá em Portugal, né? Tem o Museu Flor Bela Espanca e tem a Casa Flor Bela. Tem duas coisas aí, né? O Museu Flor Bela Espanca é pela Câmara Municipal lá de Évora não, de Vila Viçosa, e ali tem o espólio desses amigos de Vila Viçosa, ou seja, é para que seja de todos, né? As pessoas chegam ali, não tem que pagar nada, enfim, tem este. E tem a Casa Flor Bela Espanca, que tem também outras pessoas, né, que levaram espólios também, e essa casa eu ainda... o intuito é que a obra dela seja conhecida, mais conhecida ainda. Mas eu ainda não posso dizer efetivamente como é essa casa, porque eu não estive lá. Então, mais uma vez, eu não posso dizer se eu não estive lá, né? Nesse caso, não. Mas tem uma obra bem legal que está saindo, vai sair esse ano, cerca de 90 autores, né? De um dicionário, vai ser o primeiro dicionário de uma poeta portuguesa a ser publicado, né? Então, vai ser publicado ainda esse ano, né? Eu faço parte também como uma das autoras, né? Então, assim, é um trabalho muito sério mesmo, extremamente interessante e assim, apaixonante, né? Vamos dizer assim. E eu também estou fazendo, né, esse livro sobre as cartas, né? Então, o que temos de novidade é isso, mas a pensar que Flor Bela teve tanta dificuldade, né, para trazer a sua obra, né, para que a sua obra fosse conhecida, e agora, na verdade, o que a gente quer é difundir um pouco mais, porque vocês vão acompanhar aqui comigo, durante o curso, os poemas que eu separei, né, para a gente conversar, para a gente conhecer, né, para a gente trilhar, né, nesse território, e como é que essa terra vai sendo construída dentro da obra dela, né? Acho que é isso que é legal, sabe? Como é que essa terra começa ali na terra, né, na terra natal, né, no lugar onde ela nasceu, vai para a terra pátria, né, a terra mãe, e aos poucos ela vai se transformando na terra corpo, né? Esse corpo que acaba se fundindo com essa terra, né? Então, é bem legal. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode... Ah, pode dar um spoiler dos poemas que serão abordados. Ah, posso? Posso. Deixa eu ver aqui, porque... deixa eu ver. Vão ser muitos poemas. Tem os sonhos... tem uma parte, Karen, que eu vou falar sobre o panteísmo e o paganismo, né? Que tem muito a ver, né, com o teu trabalho aí, né?
também, né? Vou estar falando sobre isso. Olha, são muitos poemas, mas quando eu começar na quinta-feira, eu já falo, eu vou trabalhar esses poemas, tá? Ai, ai, ai. Diga, mais alguma coisa? Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, é bonito, né? A Stefanas fala como deixar o leitor, né? O autor passa a existir ou não, mas o que fica é quem vai ler, né? Quem acompanha essa obra também, a própria obra. Que a gente deve sempre fazer uma análise crítica sobre tudo, então acho que a literatura traz isso para a gente, né? E ela perguntou se você pode falar rapidinho, só para a gente fechar aqui, sobre o livro que ela fala do irmão, Máscara do Destino. Sim, sim. 1927, o irmão dela, o Apelles, né? Que até teve toda uma coisa absurda, assim, dizendo que ela era apaixonada pelo irmão. Ela era apaixonada pelo irmão, ela amava o irmão, mas como uma mãe, entendeu? Então, isso é um outro mito que, assim, incrível, assim, absurdo, né? Tem muita coisa, muitas partes de cartas em que ela diz, né, sobre isso. Mas em 1927, o Apelles, ele sofre um acidente, né, no Rio Tejo, ele estava no hidroavião, e aí ele sofre um acidente, e imediatamente, naquele ano de 1927, ela estava, assim, produzindo muito, né, ela estava numa fase de muita tradução, vocês vão ver os livros, né, que ela traduziu, e também fazendo Charneck em Flor, e ele morre. Aí é complicado. Aí, para ela conseguir passar por essa dor, né? Porque ela fala que é como se andasse na Terra como um zumbi, né? Alguma coisa assim. Para ela passar por essa dor, ela escreve As Máscaras do Destino, que é um livro de contos muito bonito, muito interessante. A gente vai pegar algumas partezinhas desse livro para trabalhar. Tá? Ai, tá bom, obrigada, Iracema, viu? Tá todo mundo aqui agradecendo muito, agradecendo a sua partilha, se passar o seu conhecimento, né, de forma tão clara. Então, a gente continua na quinta-feira, né, pós-feriado, vamos pensar um pouquinho em tudo isso que você falou. Obrigada, tá bom. Viu? Obrigado, Karen. Obrigado, minha querida. Obrigada a todos vocês, tá? Tenham um ótimo fim de noite, tá? Beijo, tchau. Tchau, tchau.